Essa relação entre insegurança e ciúme, ela ajuda, por exemplo, a explicar por que é mais provável a gente ter ciúme em relacionamentos novos. Porque... Você já deve ter ouvido falar de um sociólogo polonês chamado Bauman, né? É aquele que fala lá dos tempos líquidos, de que nada é feito para durar. Esse momento histórico atual que a gente está vivendo e que foi descrito por ele também afeta o modo como as pessoas sentem ciúme. Então, dependendo do modo como você lida com esse momento histórico, você vai agir de forma muito diferente. Por exemplo, se a pessoa percebe que as coisas são assim mesmo e que a gente tem que aprender a lidar com o desapego, elas podem ser mais propensas a deixar o ciúme para lá, fingir que não está acontecendo, ou não dar muita bola para essa parte, ou esconder mesmo, se remoer por dentro e não demonstrar. Enquanto as pessoas que lutam contra essa constatação, elas podem, pelo contrário, com medo do desapego, do parceiro ir embora, elas podem se agarrar ainda mais e demonstrar ciúme de forma ainda mais explícita. Então a forma como a gente lida com o atual momento também vai afetar a nossa demonstração de ciúme. Você sabia que o estresse do dia a dia também pode deixar a gente mais ciumento? Porque o estresse ele afeta várias dimensões da nossa vida, né? A autoestima, o bem-estar. E aí o relacionamento acaba ficando mais importante para nos ajudar a segurar a onda nesse momento difícil. Então, se o seu relacionamento ele te ajuda a lidar com o estresse cotidiano, você pode sentir mais medo em perdê-lo e, portanto, vai ficar mais vigilante, ou pode ficar mais vigilante, mais ciumento, mais cuidadoso com a relação. E a própria qualidade do relacionamento também afeta o nível de ciúme que você vai sentir ou demonstrar, né? Se você sente que o seu parceiro não está sendo recíproco, ou que está havendo algum tipo de desequilíbrio, ou comportamentos que você considera suspeitos, tudo isso tende, é óbvio, a aumentar o seu ciúme. Inclusive o modo como o seu mozão percebe o seu ciúme é um dos grandes preditores da qualidade e da longevidade da relação. As pesquisas mostram que apesar de todas as características que envolvem o ciúme, o jeito como seu parceiro interpreta o seu ciúme está muito relacionado com a duração da relação. Então se os dois lados entendem que o parceiro, mesmo sentindo ciúme, tá tranquilo, que lida bem com isso e que tá tudo bem, o relacionamento tem muito mais probabilidade de seguir adiante do que quando um dos parceiros está muito incomodado com o ciúme. Essa é uma característica central. Então, se você quer investir na longevidade e na qualidade da sua relação, uma das principais coisas que você tem que olhar é justamente o ciúme que você está sentindo e principalmente demonstrando. Então, com todas essas características que eu falei, deve estar claro que aquele mito popular está meio errado, né? De que a pessoa sente ciúme porque tem alguma culpa no cartório. Como eu disse, várias coisas podem fazer você sentir ciúme e demonstrar ciúme. Desde coisas ambientais, até coisas da sua história de vida, coisas psicológicas e até evolutivas, que vêm com a bagagem genética da nossa espécie. Tá, mas como lidar com isso agora, né? A psicologia tem muito a ensinar sobre isso e a gente tem um termo até chamado coping, que é o enfrentamento das dificuldades do dia a dia através de uma série de estratégias. E aí tem o coping, o enfrentamento tanto positivo, que são aquelas estratégias que são mais construtivas, que ajudam você a seguir adiante e não criar novos problemas. E existe o enfrentamento negativo, que são aquelas estratégias que geram mais problemas do que a situação original que você está tentando enfrentar. Então, no caso do ciúme, muita gente mesmo adota o coping negativo, as estratégias negativas. Que são essas de fingir que nada está acontecendo, ou de ficar vigiando a pessoa, vigiar o celular, restringir a pessoa, proibir a pessoa de fazer coisas, brigar, ou então dar o troco, né? Trair a pessoa porque você acha que ela está te traindo. Tudo isso é coping negativo e tende a gerar mais problemas para a relação do que resolver. Inclusive, as estratégias negativas é que estão associadas com maior probabilidade de comportamentos violentos futuros e até as coisas extremamente mais graves como homicídio, né? Então a gente tem que considerar para início de conversa que estratégias negativas elas podem evoluir em complexidade, em tamanho, em gravidade, até gerar uma coisa mais séria. Então se você percebe na sua relação que o bicho está pegando, que o parceiro ou a parceira já está ficando violento, abusivo, essas coisas, peça ajuda, corra atrás, aquelas coisas todas que a gente já sabe, né? Então, mesmo quando não chega a isso, estratégias negativas dão uma canseira danada e complicam a relação. Então, o correto é a gente tentar investir em estratégias positivas de enfrentamento do ciúme, como conversar com o parceiro, negociar limites, trabalhar em segurança e o estresse no dia a dia. Tem gente que acha chato o TDR, né? Chato mesmo é ficar numa relação cheia de nóia, cheia de preocupação, cheia de celular sendo vigiado, de rede social sendo vigiada. Então, o ideal é trabalhar a relação, trabalhar o estresse no dia a dia, que torna a gente mais propenso a sentir ciúme, conversar com o parceiro numa boa, abrir as suas preocupações, não deixar a coisa crescer dentro da cabeça, negociar os limites do ciúme no dia a dia, perceber o que está alimentando o seu ciúme,
Embora homens e mulheres possam usar os dois tipos de estratégia no dia a dia, as negativas e as positivas, as pesquisas mostram que as mulheres têm uma probabilidade um pouquinho maior de usar estratégias positivas, né? Que é investir na relação, cobrar um pouco de envolvimento do parceiro, enquanto homens têm uma probabilidade um pouquinho maior de usar estratégias negativas, como vigiar o parceiro, como fingir que nada está acontecendo, como brigar, descambar para violência. Ou seja, existe uma probabilidade um pouquinho maior das mulheres investirem na relação em si, enquanto homens tendem a investir um pouco mais na construção da autoestima, na manutenção da autoestima, porque em muitas sociedades, e a nossa latina está incluída, ser traído ou ser abandonado, isso fere a masculinidade. Os caras se sentem menos homens. Poucas coisas são tão frágeis quanto o ego masculino, né? Então bora trabalhar isso, gente. Então, dependendo do objetivo da pessoa no momento do ciúme, a estratégia que ela vai usar tende a variar. Por exemplo, se a pessoa no momento do ciúme está com foco de tentar entender mais o que está acontecendo com ela pode investir em conversar, em passar um tempo examinando esse sentimento para ver de onde está vindo e por que está acontecendo, ou se ele é ponderado ou não. Mas se a pessoa, por exemplo, está mais preocupada em restaurar o equilíbrio na relação ou manter o ego intacto, ela pode investir na estratégia de dar o troco. Achou que foi traído, por exemplo, investe em trair, em flertar por aí. Então não é porque você está sentindo ciúme que qualquer estratégia está validada. Você tem que começar a questionar o modo como você está enfrentando o ciúme que você está sentindo. Então o grande segredo para enfrentar o ciúme é realmente trabalhar você mesmo e trabalhar a relação, ou seja, focar no que eu chamei de estratégias positivas, de coping positivo. Inclusive peça ajuda a um profissional, se for o caso, não tenha vergonha de correr atrás. Como eu disse, chato mesmo é viver numa relação regida por estratégias negativas de enfrentamento. Eu também gravei um vídeo aqui pro canal chamado Por que até gente inteligente volta mal, uma coisa assim. Pega esse vídeo e substitui as palavras relativas à política por ciúme e relacionamento. E aí a lógica vai ser exatamente a mesma. Você entendendo aquele vídeo vai dar um complemento legal nesse aqui que eu falei. E se você quiser mais vídeos sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, peça o vídeo, curta por favor, sério, ajuda mesmo no canal. Siga o Cientista do Chinelo, porque eu só falei o básico aqui sobre o ciúme. As letras menores eu vou falar nos próximos vídeos. Beleza? Fui!